Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui a gente está na questão 11 da prova de 2018 do primeiro semestre, beleza? Vamos lá, a questão 11 utiliza esse texto aqui como base, assim como as questões 9 e 10. Vamos ler. A pegada hídrica é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é uma referência para o manejo de recursos hídricos de um país, de uma região, de uma empresa ou de uma pessoa com o objetivo de usar a água de modo sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica, considera-se o consumo de água direta e indireta, isto é, a água consumida do produtor ao consumidor. Por exemplo, 17 mil litros de água são necessários para produzir 1 kg de chocolate na média mundial. Então, basicamente, a pegada hídrica aqui é quanto de água você precisa para produzir algum produto. A questão 11 diz: no lanche da tarde, João comeu um pão com queijo de massa total de 200 gramas, ou melhor, 200 gramas. Curioso, como sempre, determinou que, considerando só a produção dos dois ingredientes desse lanche, o pão e o queijo, o consumo de água foi de 130 litros. Sabendo que, em média, a pegada hídrica do pão é de 1,6 litros por grama e a do queijo é de 5 litros por grama, pode-se concluir corretamente que, em relação a esse consumo, aí agora a gente vai ter que calcular. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar essa questão aqui para o nosso quadro branco. Levar essa questão para o nosso quadro branco, para a gente poder resolvê-la aqui com mais espaço, né? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa questão? O lanche total do João foi 200 gramas. Esse 200 gramas inclui o pão e o queijo. Só que a gente não sabe quantos gramas vem do pão e quantos gramas vem do queijo. Tá? Então, vamos continuar a leitura. A pegada hídrica total foi 830 litros. Novamente, a gente não sabe quanto que veio do pão e quanto que veio do queijo. A gente sabe que a pegada hídrica deu 830. Aí ele dá mais algumas informações aqui. Por exemplo, a pegada do pão é 1,6 litros para cada grama de pão. E a do queijo é 5 litros para cada grama de queijo. Beleza? E aí a gente quer saber qual é a relação da quantidade de queijo e a quantidade de pão. E as opções são que a quantidade de pão é igual à quantidade de queijo, a quantidade de pão é o dobro da quantidade de queijo, enfim, são as opções aqui. Vamos calcular então para ver se a gente consegue chegar nessa relação, né? Quanto que é a quantidade de pão em relação à quantidade de queijo. E para isso a gente vai precisar montar equações e um sistema de equações, né? Para poder resolver essa questão. Então vamos traduzir esse problema aqui, que a gente acabou de ler em português, vamos traduzir ele para matemática. O que quer dizer? Aqui, vamos chamar a quantidade em gramas. Então vamos chamar aqui a quantidade em gramas que eu tenho de pão, eu vou chamar de P, para a gente lembrar que é de pão. E a quantidade em gramas que eu tenho de queijo, eu vou chamar de Q. Então, o que eu sei? Eu sei que Q, que é a quantidade em gramas de pão, mais Q, que é a quantidade em gramas de queijo, é igual a 200 gramas, certo? Ele me dá essa informação. O que eu sei também? Eu sei que a pegada do pão vezes a quantidade de gramas do pão, que eu chamei de Q, mais a pegada do queijo vezes a quantidade de queijo, que eu chamei de Q, vai me dar o total da pegada hídrica. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 1,6 vezes P mais 5 vezes Q vai me dar 830, certo? Então, eu não sei quanto que é o P e o Q, mas eu sei que essas relações aqui são verdadeiras. Então, aqui eu montei um sistema de duas equações e duas variáveis. Então, essa é a equação número 1, essa é a equação número 2, essa é a variável número 1 e essa é a variável número 2.
Beleza? A variável P e Q aparecem nas duas equações. Então, o que eu vou precisar fazer aqui para resolver esse sistema? Ou seja, para encontrar o valor dessas variáveis. Aqui a gente vai precisar isolar uma das variáveis, ou seja, deixar ela sozinha de um dos lados aqui da igualdade. Vamos pegar a equação 1, então. A equação 1, o que eu tenho? Eu tenho P mais Q é igual a 200. Ou seja, quantidade de pão mais a quantidade de queijo deu 200 gramas. Eu vou isolar a quantidade de pão, beleza? Você pode isolar a quantidade de queijo também, fica à vontade. Vamos isolar aqui a quantidade de pão para esse exemplo. Significa que eu tenho que passar a quantidade de queijo para lá agora. Então eu tenho 200 menos Q, beleza? Por que eu fiz isso? Porque agora eu sei quanto que vale P. P vale 200 menos Q, beleza? Então eu descobri uma relação para a variável P. E eu posso usar essa relação aqui na equação 2. E é justamente isso que eu vou fazer. Então aqui na equação 2 eu vou reescrever ela. Só que onde tem P, eu vou colocar essa nova relação que eu achei. Então ao invés de P, eu vou colocar 200 menos Q. Tudo isso mais 5 vezes Q igual a 830. Então aqui eu vou multiplicar agora esse cara por esse e esse cara por esse, para a gente poder encontrar quanto que vale Q. Então, primeiro aqui eu tenho 200 vezes 1,6. É a primeira conta que a gente vai fazer. 200 vezes 1,6. Melhor, 200 vezes 0, 1,6. Tem que pôr vírgula embaixo de vírgula, né? Então, aqui, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2, 12. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2, 2. A soma aqui, então, vai dar 0, 0, 0, 2, 1 mais 2, 3, temos 2 vírgulas, então o resultado é 320. Então vamos lá, vamos escrever aqui 320 menos 1,6Q, né? 1,6 vezes Q dá 1,6Q, mais 5Q igual a 830. Desculpem a letra, mas acho que dá para entender o que eu estou narrando, né? Então vamos lá, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho Q também, então eu posso somar esses dois Qs, né? 5 mais 1,6 dá 6,6. Então, minha equação agora é 320 menos 6,6Q igual a 830. Agora, o que eu quero? Eu quero isolar o Q para poder achar o valor dele, beleza? Então, eu preciso passar esse 320 para o outro lado. Então, eu vou ter menos 6,6Q igual a 830 menos 320. Que mais? Vamos lá. Espera aí, galera. Vamos voltar 2 passos aqui, que tem uma confusão que foi feita aqui. Esse cara aqui, o 1,6, ele tem um sinal de menos na frente dele. Então, aqui vai ser 5 menos 1,6. 5 menos 1,6 vai dar 3,4. Beleza? Então, vamos refazer isso aqui. 320 mais 3,4Q igual a 830. Agora está certo. A gente vai isolar esse Q, então 320 tem que ir para o outro lado. Vai ficar 3,4Q igual 830 menos 320. Então, essa conta aqui, quanto que dá? Nossa segunda conta aqui, 830 menos 320. 0 menos 0 dá 0, 3 menos 2 dá 1, 8 menos 3 dá 5. Então, dá 510. Então, a gente vai ficar com 3,4Q igual a 510. Beleza? Agora, para isolar esse Q, basta que eu passe esse 3,4 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo por outro lado. Então, eu vou ficar com Q igual a 510 dividido por 3,4. Beleza? Que é a mesma coisa de 5.100 dividido por 34. Beleza? Eu simplesmente puxei a vírgula para o lado nos 2 casos aqui. Então, vamos lá.
Eu vou pegar o 51 por 34 dá uma vez só. 1 vezes 34 dá 34. 51 menos 34 dá quanto? 1 menos 4 não dá, pega aqui emprestado, vira 4 e aqui vira 11. 11 menos 4 dá 7. 4 menos 3 dá 1. Então, deu 17. 17 ainda não dá para 34, então eu vou baixar esse zero. 170 dá para 34, que dá exatamente 5. 5 vezes 34 dá 170. E o resto é zero. Então, baixando outro zero aqui, eu simplesmente baixo ele lá também. Então, aqui deu 150 a nossa conta, beleza? O que significa? Significa que o Q, ele vale 150. Vamos lembrar que o Q é a quantidade de queijo. Lembra? O Q é a quantidade de queijo em gramas. Significa que o nosso lanche, que tem 200 gramas no total, ele tem 150 gramas só de queijo. O que significa que ele tem 50 gramas de pão. Não precisa nem fazer a conta, né? Simplesmente a gente percebeu aqui, 150 mais 50 dá 200. Então, agora finalmente vamos voltar para as nossas escolhas aqui, né? Qual alternativa a gente vai escolher? Vamos lá, a quantidade de pão é igual à quantidade de queijo? Não, já sabemos que não. A quantidade de pão é o dobro da quantidade de queijo? Não. O que a gente viu é que queijo é 150 e pão é 50. Então, a gente tem que a quantidade de queijo é 3 vezes a quantidade de pão, certo? 50 vezes 3 dá 150. Então, se a gente procurar aqui, a gente vai achar lá na alternativa E. A quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão. Então, essa foi uma questão um pouquinho mais puxada. Vamos recapitular rapidamente o que a gente fez aqui. A gente traduziu o nosso problema de português para um sistema de duas equações e duas variáveis, né? Sendo a primeira equação relacionada ao peso do pão, né? A soma dos pesos dá 200, e a segunda equação relacionada às pegadas hídricas, sendo que a pegada do pão é 1,6 por grama e a pegada do queijo é 5 por grama. E a gente escolheu resolver isolando o pão aqui na equação 1 e pegando essa relação que a gente achou do pão e colocando na equação 2. Dessa forma, a gente fez os cálculos aqui e ao isolar o Q, a quantidade de queijo, a gente encontrou que o Q equivale a 150 gramas, beleza? Se o lanche tem 200 gramas de total, então 150 gramas equivale a 3 vezes a quantidade de pão, que é 50 gramas. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou tentar responder pelo comentário. Se for uma dúvida muito complexa, eu respondo em vídeo. Beleza? Então, até a próxima. Muito obrigado.